Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui para falar sobre as festas de Omolu, a festa do Olubajé, as obrigações de cura. O inverno foi pesado, a colheita está difícil, o ano, para aquelas pessoas que o ano está meio complicado e é nesse período que tudo começa a dar errado. Omolu, o filho da terra, Obaluayê, o senhor da terra, sobre tudo que nasce da terra, tudo que vive sobre a terra e tudo que volta para a terra. Tem muito temor, muito respeito, tanto que sua louvação é Atotô. Seu ogã principal é o Assobá. São homens de Xangoné, Agenor Miranda falava isso. Mas também existem alguns com Yansan, filhos de Yansan, que são Assobás, filhos de Iemanjá, filhos do próprio Ogum. Isso tudo se reflete um pouco nas lendas. Espero que gostem do vídeo e apreciem o canal. Para começar o vídeo, eu vou contar uma historinha pra vocês, mas na verdade eu vou dar uma romanceada nessa história, né? São vários Itãs, então vai acabar compilando numa história só. E o que acontece? O culto de Omolu, ou o culto de Obaluayê, é um culto de vários orixás que vieram de Tapá. São vários orixás que vieram dos Malés, Chapanã, Obaluayê, Intoto. Todos esses orixás se reuniram nesse culto aqui no Brasil. Então, não tem como a gente dizer que essa história, esses Itãs, estariam separados aqui no Brasil. Eles seriam um conjunto de uma única entidade, de um único orixá. Vamos começar então por Obaluayê. Eu estou utilizando o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prade, um livro onde ele compila vários Itãs do povo de Queto, dos orixás de Queto. E, para quem está começando, é muito interessante ter por base ele. Obaluayê desobedece à mãe e é castigado com a varíola. Obaluayê era um menino muito desobediente. Um dia, ele estava brincando perto de um lindo jardim, repleto de pequenas flores brancas. Sua mãe havia lhe dito que não deveria pisar nas flores, mas Obaluayê desobedeceu à sua mãe e pisou nas flores de propósito. Ela não disse nada, mas quando Obaluayê deu-se por conta, estava ficando com o corpo coberto de pequenas flores brancas, que se transformaram em pústulas, bolhas horríveis. Obaluayê ficou com muito medo. Gritava pedindo para sua mãe que livrasse daquela peste, a varíola. A mãe de Obaluayê lhe disse que aquilo acontecera como castigo, porque ele havia sido desobediente, mas ela iria ajudá-lo. Ela pegou um punhado de pipocas e jogou no corpo dele. E como por encanto, as feridas foram desaparecendo. Obaluayê saiu do jardim, tão bom quanto havia entrado. As pipocas, que são um dos símbolos, né, de Obaluayê, a gente pode estar vendo aqui no cenário, elas representam as feridas, né, as bolhas de Omolu. E assim, o sacrifício que a gente tem que fazer para estar ciente com a vida, para estar ciente que tudo nessa vida tem um porquê de existir e tudo tem um porquê de ser respeitado. Partindo desse ponto, assim como o Obaluayê desrespeitou, ele foi punido por isso, porque foi mexer numa coisa, primeiro por teimosia, segundo porque não era para aquilo o uso daquelas flores. Aquelas flores provavelmente embelezavam,
mas não serviam para ser pisadas, não serviam para serem tocadas. Elas apenas embelezavam o ambiente. E tudo nessa vida tem um porquê de existir, tudo tem um porquê de ser. E quando a gente abusa dessas coisas, a gente acaba pagando preços por isso. Outra lenda relacionada às pipocas é a lenda onde Obaloaiê tem as feridas transformadas em pipocas por Yansan. Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaloaiê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Obaloaiê não podia entrar na festa devido à sua mórbida aparência, graças a todas as feridas, porque o Obaloaiê não teve só essa situação na infância, o Obaloaiê teve várias outras situações que se deparou com várias doenças e todas elas causaram grandes fístulas, grandes feridas nele, deixou muita cicatriz nele. O Obaloaiê não podia entrar na festa devido à sua aparência medonha, então ficou espreitando pelas frestas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e convidou-o a entrar e a aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Obaloaiê entrou, mas ninguém se aproximou dele, e Yansan tudo acompanhava com rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Obaloaiê e dele se compadecia. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado, os orixás dançavam alegremente com suas iquedes. Yansan chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de mariô, levantando as palhas que cobriam sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaloaiê pularam para o alto, transformando numa chuva de pipoca, que se espalharam brancas pelos barracão. Obaloaiê, o deus das doenças, transformou-se num jovem, um belo e encantador jovem. Obaloaiê e Yansan e Balé tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre os mundos dos mortos, partilhando um poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. Nessa lenda temos esse mesmo contexto, de respeito, de integridade, de empatia pelos outros. Obaloaiê representa muito a humildade. Obaloaiê representa muito os princípios do ser. E aqui, quando a gente vê Ogum, vestindo Obaloaiê com Mariô, a gente tem uma das questões que denota o cargo, do Ogã chamado Assobá. Do Ogã que tem o cargo de Assobá, a função de Assobá. Ogã é o cargo, a função é Assobá. Assobá é aquele que veste o Obaloaiê, veste o Omolu, que faz os instrumentos de Omolu, os seixos de palha. Esse aqui está para ser decorado ainda, mas em princípio é isso, são vários seixos de mariô, do meio da folha do coqueiro reunidos. Eles representam os ancestrais, porque a palmeira é o primeiro ancestral, Isso a gente vai ver nos mitos de Oxalá. E Oxalá é pai de todos, Então é aquelas folhas com vários filhos, com várias folhinhas saindo. Isso representa toda a sociedade e todos os espíritos reunidos na palmeira, que é a própria representação de Oxalá. Daí também tem o Xaxará de Omolu, o Ibiri de Nanã, que é o mesmo seixo, só que com essa representação curva, representando o ventre ou o filho de Nanã, que Nanã embala. Aqui também está para ser decorado. Adã de Oxumaré, que é parecido com Nanã, mas tem que lembrar uma serpente. O instrumento de Euá, que é a cabaça, que representa o mundo, o qual ela carrega na mão. Todos esses instrumentos são feitos pelo Assobá. O Mocã, os Icãs do Iaô, o Chaurô, que ele carrega no tornozelo também, que é trançado com palha, O Mocã também é trançado com palha, que representa o coração do Iaô, a ligação do Iaô com o seu orixá. Os Icãs, que seriam a proteção contra os espíritos, contra as energias negativas. Tudo isso é representado pelo cargo do Assobá.
O Assobá também é aquele que ajuda Yamorô na invocação do rito do Padê, a invocar os ancestrais, porque eles sim têm ligação com os ancestrais, eles sim têm ligação com a vida e com a morte, com o renascimento das coisas. Opa, o sinal da escola. Tanto Yansan, tanto os filhos de Oiá, né, quanto os filhos de Ogum têm direito a esse título quando tem caminhos com o Baloaê. Os Ogãs, né, no caso, eles têm direito a esse cargo, o Assobá. O homem que pertence ao Padê, que invoca os ancestrais do Padê, o homem que invoca os ancestrais na hora de decorar a casa de santo, é o homem que invoca os ancestrais na hora de iniciar seu Yaô, na construção dos seus instrumentos, de suas vestes ritualísticas. Uma representação ao Ogum, que vestiu, que cobriu o segredo de Obaloaê, que vestiu ele, que deu alegria a ele, que deu caminho a ele dentro do culto dos ancestrais, dentro do candomblé, dentro de toda a vivência no culto ao orixá. Outro itã muito interessante que fala sobre Omolu, que Omolu ganha as pérolas de Emanjá. Omolu foi salvo por Emanjá quando sua mãe Nanamburucu, ao vê-lo doente, coberto de chagas, purubelento, abandonou-o numa gruta perto da praia. E Emanjá recolheu o Omolu e o lavou com água do mar. O sal da água secou suas feridas. Omolu tornou-se um homem vigoroso, mas ainda carregava cicatrizes, as marcas feitas da varíola. E Emanjá confeccionou para ele uma roupa toda de ráfia, e com ela ele escondia as marcas de suas doenças. Ele era um homem poderoso, andava pelas aldeias e por onde passava deixava um rastro de cura, hora de saúde, hora de doença, mas continuava sendo um homem pobre. E Emanjá não se conformava com a pobreza do filho adotivo. Ela pensou: se eu dei a ele a cura, a saúde, não posso deixar que ele seja sempre um homem pobre. Ficou imaginando qual riquezas poderia dar a ele. E Emanjá era dona da pesca. Tinha os peixes, os polvos, os caranguejos, as conchas, os corais. Tudo aquilo dela, tudo aquilo que dava vida ao oceano, pertencia à sua mãe Olokun. E ela dera tudo a Emanjá. E Emanjá resolveu então ver suas joias. Tinha algumas, mas enfeitava-se mesmo com algas do mar. Ela enfeitava-se com água do mar, vestia-se com espuma. Ela adornava-se com o reflexo de Oxu, a lua. Mas Emanjá tinha uma grande riqueza, e as suas riquezas eram as pérolas e as conchas, no caso os búzios, ou bom dinheiro, que as ostras fabricavam para ela. E Emanjá, muito contente com sua lembrança, chamou o Molu e lhe disse: de hoje em diante, és tu que cuidará das pérolas do mar. Serás assim chamado Gelu, Senhor das Pérolas. Por isso, as pérolas pertencem ao Molu. Tendo seu corpo marcado de chagas, o Molu ostenta colares e mais colares de pérolas e búzios, belíssimos colares. Isso é uma representação aos nossos brajás, né? Os nossos primeiros brajás, os brajás feitos com búzios, né? Toda a questão das riquezas do mar, principalmente relacionadas aos minerais, está relacionado ao Molu, o Molu e Gelu. E alguns dizem que é Iemanjá Sessu, outros dizem que é Iemanjá Sobá, essa Iemanjá. Cada um tem sua casa, cada um sabe da sua colher de pau. Não tô aqui para discutir, tô aqui para agregar conhecimento. Mas tanto uma quanto a outra tem esses atributos da riqueza do mar. Isso representa o quê? Que por mais que você seja uma pessoa humilde, que você seja uma pessoa pobre, sua riqueza está naquilo que seus ancestrais lhe trazem, está naquilo que
você traz consigo a força que você recebeu de Deus através dos seus ancestrais, e com isso você consegue todas as riquezas do mundo. Também é um Odu relacionado, ou melhor, também é um destino, né, relacionado tanto ao Odu Irossumeji, o Burá, o mar, aquele que trouxe Iemanjá para a terra, ou também ligado ao Bará, o Odu da riqueza, dos reis. A riqueza que vem da humildade, a riqueza que vem daqueles que sabem o seu valor sobre a terra. Outra lenda a qual está relacionado o Yansan aos ritos, às festas de Omolu, a esse grande orixá, é onde Oiá ganha de Obaloaiê o reino dos mortos. Certa vez havia uma festa com todas as divindades presentes. Omolu Obaloaiê chegava vestido com um capucho de palha. Ninguém o podia reconhecer sob o disfarce, e nenhuma mulher quis dançar com ele. Só Oiá corajosa atraiu-se na dança com o Senhor da Terra. Tanto girava Oiá numa dança que provocava o vento, e o vento de Oiá levantou as palhas e descobriu o corpo de Obaloaiê. Para a surpresa geral, era um belo homem. O povo aclamou sua beleza. Obaloaiê ficou mais contente com a festa e ficou grato. E em recompensa dividiu com ela o seu reino. Fez de Oiá a rainha dos espíritos dos mortos. Rainha que Oiá Igbalé, a condutora dos eguns. Oiá então dançou e dançou de alegria, para mostrar a todos o seu poder sobre os mortos, que ela dança agora. Agitava no ar seu iruquerê, que tinha recebido do seu pai adotivo, Oxóssi, o espanta-moscas, para afastar o eguns para os outros mundos. Rainha Oiá Igbalé, a condutora dos espíritos, rainha que for sempre a grande paixão de Omolu. Alguns dizem que, assim, como a gente pode ter visto na lenda, né, o Omolu se apaixonou por Oiá, né, o jovem. Alguns dizem que é o velho, outros dizem que é o jovem, mas como eu falei, são vários Omolus, são vários Obaloaiês, são vários Chapanãs, cada um com sua história, com a sua distinção. E aqui no Brasil eles acabaram virando qualidades de um único orixá, né? Então a gente não pode ficar discutindo isso, porque cada casa cultua do seu jeito, cultua do seu modo, cultua seus caminhos. Jagum, Entoto, Bará Entoto. Cada um tem seus segredos, seus fundamentos dentro da sua tradição. E até a questão de a questão de Omolu ter se apaixonado por Oiá é muito que relativo. Tem alguns que dizem que os dois mantêm um grande respeito um pelo outro, e a grande esposa, na verdade, de Omolu é Euá. Outros dizem que Omolu ficou solteira a vida inteira. Outros dizem que Oiá e Obaloaiê, Omolu, dividem o mesmo reino, que é o reino dos mortos, mas a rainha verdadeira desse reino é Euá, que é irmã de Obaloaiê, né? A senhora do céu, dos corpos celestes, dos espíritos celestes, dos corpos do Orum, do Zará Orum. Então, cabe a cada um de nós respeitar os seus fundamentos, respeitar os seus segredos, respeitar os fundamentos e segredos dos outros, assim como o Assobá faz quando auxilia Yamorô no culto do Ipadê, da reunião dos ancestrais, assim como cada Iaô é esposa do segredo, senhora guardiã do segredo, esposa do orixá. Então eu espero que tudo isso que vocês aprenderam hoje esteja relacionado, que eu tenha trazido um pouco de conhecimento, mas também aguçado o segredo
e o respeito que nós devemos ter por esse grande ancestral, por esse grande orixá. E toda tradição, todo fundamento que ele traz. Quer respeitar o segredo da sua casa, quer respeitar o segredo da sua família, quer respeitar o segredo daquilo que te formou como indivíduo, como Ori, como ele é Elegum, como filho de Orixá, como filho de Vodum, como filho de Inquice. Espero que tenham gostado do vídeo. Cliquem aí no curtir, quem gostou. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Axé a todos!